Você já sentiu que algo invisível está se movendo nos bastidores da sua vida? Que de repente tudo parece sair do controle, mas lá no fundo há uma sensação estranha de que algo maior está prestes a acontecer? Neste vídeo, você vai entender como Deus revela que está prestes a te abençoar. Existem 5 sinais claros que antecedem uma virada espiritual, e quando eles aparecem, é porque o céu já começou a agir em silêncio a seu favor. O que parece caos, na verdade, é construção divina. Muitas vezes, o primeiro sinal não vem com alegria, mas com desconforto. Deus começa a mexer em áreas que você achava resolvidas. Pessoas se afastam, planos desmoronam, portas se fecham. Não é punição, é preparação. Antes de toda bênção, Deus limpa o caminho para que você não leve o velho para dentro do novo. É doloroso, mas necessário. E quem entende esse processo não entra em desespero, entra em posição de fé. É nesse momento que o inimigo tenta te convencer de que tudo está dando errado. Ele quer que você enxergue perda onde Deus está fazendo poda. Mas o que ele esquece é que o terreno precisa ser arado antes da colheita. A confusão que você sente não é fim de ciclo, é o início da promessa. A bênção de Deus nunca chega em terreno bagunçado. E o silêncio dele não é ausência, é estratégia. O segundo sinal é a sensação de deslocamento. Você começa a não se encaixar mais em lugares onde antes se sentia confortável. Amizades mudam, conversas perdem sentido e o coração começa a pedir algo mais profundo. Isso acontece porque Deus está te reposicionando espiritualmente. O que antes te alimentava já não te sustenta, porque o nível de propósito mudou. O incômodo é o convite de Deus para o próximo nível. E é aí que começa o grande mistério. Quando parece que você está perdendo tudo, é porque Deus está prestes a te entregar algo que nunca imaginou. É nesse exato ponto que o invisível se movimenta. O aparente colapso é, na verdade, o prenúncio da bênção. Você está mais perto do que pensa, e o primeiro sinal já começou a se manifestar. O terceiro sinal aparece quando o cansaço se torna inexplicável. Você ora, mas sente peso. Trabalha, mas parece que nada anda. É como se houvesse uma resistência espiritual em tudo o que você faz. E porque antes de uma grande bênção, há uma grande batalha. O inimigo tenta te cansar antes da chegada da promessa. Mas esse esgotamento não é fracasso. É o corpo espiritual sentindo o impacto do que está sendo gerado no invisível. Deus nunca entrega algo grande a alguém despreparado. Por isso, ele permite momentos de pressão para te amadurecer. A bênção exige estrutura emocional, espiritual e mental. E quando ele percebe que você está quase pronto, começa o processo de lapidação. É como o ouro no fogo. Quanto mais quente a prova, mais puro o resultado. É nesse calor que o brilho da promessa é formado. O quarto sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você passa a discernir melhor o que é de Deus e o que não é. As coisas parecem mais nítidas, como se uma névoa tivesse sido retirada dos seus olhos. O Espírito Santo começa a te guiar por caminhos que você não entenderia racionalmente. Você sente quando algo vai mudar, mesmo sem saber o que é. Essa sensibilidade é o aviso de que o céu já está em movimento. E quando essa sensibilidade desperta, você começa a perceber coincidências que não são coincidências. Pessoas surgem no momento certo, oportunidades inesperadas aparecem e até pequenas palavras parecem respostas diretas às suas orações. Esses são os rastros da bênção, sinais sutis de que o plano de Deus está tomando forma. Mas poucos percebem, porque esperam o milagre e não o movimento. E antes de te revelar o quinto sinal, quero que escreva nos comentários a frase: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Deixe isso registrado como uma declaração de fé, porque quando você declara, o céu confirma. O quinto sinal surge quando tudo o que é terreno começa a perder sentido. Você percebe que as coisas que antes te davam prazer já não te preenchem. O brilho das conquistas parece pequeno diante do que o espírito anseia. Esse vazio não é depressão, é transição.
É Deus te desconectando do que é superficial para te conectar ao que é eterno. É o momento em que Ele começa a alinhar o teu coração à promessa que está prestes a se cumprir. Nesse estágio, muitos confundem esse sentimento com desânimo, mas na verdade, é Deus te preparando para algo que vai exigir uma nova versão de você. O que era prioridade antes já não é mais, porque a bênção que vem não cabe no mesmo espaço interior. O coração precisa ser ampliado. E essa ampliação dói porque exige desapego, não só de pessoas, mas de identidades antigas. Deus precisa que você se reconheça de novo para poder te entregar o novo. Há um detalhe poderoso nesse processo. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele te faz se sentir pequeno. Não por humilhação, mas para caber humildade, porque o orgulho não sustenta a promessa. Ele te coloca em situações onde você depende inteiramente dele, para que, quando a bênção chegar, você saiba a quem dar a glória. O deserto, nesse caso, é o ensaio da vitória. E é nesse ponto que a mente tenta entender o que o espírito já sabe. Algo grande está vindo, mas ainda não é hora de ver. Essa espera é o campo onde a fé floresce. Deus testa o teu coração antes de colocar poder nas tuas mãos. E é por isso que quando o céu está prestes a se abrir, tudo parece te desafiar. O inferno percebe o movimento e tenta criar confusão para te distrair da revelação. Mas há algo que ninguém te contou. Quanto mais desconfortável o processo, mais grandiosa será a promessa. A dor da transição é o preço da transformação. Se tudo ao seu redor está mudando, é porque o céu já decretou. O tempo da bênção começou. E há um segredo que poucos percebem. Deus sempre envia uma fase de silêncio antes de liberar uma fase de honra. É nesse intervalo que muitos desistem, porque confundem silêncio com ausência. Mas é nesse exato silêncio que o milagre está sendo costurado. Quando Deus para de falar, é porque Ele começou a agir. E o barulho do inimigo serve apenas para te distrair do que o céu está preparando. O quarto sinal, aquele da sensibilidade espiritual, começa a se intensificar nessa etapa. Você sente o coração pulsar diferente, começa a ter sonhos, intuições, sinais sutis. É como se Deus te treinasse para reconhecer o som dele mesmo sem palavras. Esse refinamento é fundamental, porque a bênção que vem exige discernimento. Quem não aprendeu a ouvir o silêncio, não saberá reconhecer o sussurro. E é nesse contexto que o inimigo tenta interferir. Ele envia dúvidas, pessoas negativas, circunstâncias confusas, tudo para que você reaja com medo e perca o foco. Mas aqui está a chave. Quando o inimigo começa a se agitar, é porque ele já viu o que você ainda não viu. Ele percebe o movimento espiritual antes de você. E é exatamente por isso que ele tenta interromper o processo, porque sabe o que está vindo. O mais curioso é que Deus permite que o inimigo se mova, não para te destruir, mas para te treinar. Cada ataque serve para afinar a sua fé. Cada resistência serve para fortalecer a sua confiança. É por isso que a guerra aumenta antes da vitória. O inferno se desespera quando percebe que, mesmo ferido, você continua acreditando. E essa perseverança é o selo da bênção que está por vir. E lembre-se disso. Se o silêncio aumentou, é porque Deus está em movimento. A ausência aparente é o prenúncio da presença manifesta. Algo está prestes a mudar e você vai perceber os sinais antes de ver o milagre. Há um momento no processo em que tudo parece travar. Nenhuma oração avança, nenhuma porta se abre e até as promessas parecem distantes. É o tempo da prova silenciosa, o ponto em que Deus mede o quanto você confia nele mesmo quando não sente nada. É aqui que o coração é purificado da ansiedade e a fé deixa de ser sentimento para se tornar convicção. O que você não vê é que o céu trabalha nesse exato instante, organizando o que o tempo ainda não revelou. Muitos pensam que Deus demora, mas Ele não atrasa, Ele alinha. Enquanto você espera, Ele reposiciona pessoas, muda rotas, corrige direções. Tudo isso para que a bênção chegue no tempo certo e te encontre preparado.
porque uma promessa entregue antes da hora se transforma em peso. Por isso, quando a espera parecer longa, lembre-se, Deus não te esqueceu, Ele está te ajustando ao tamanho do que vem. E é nesse período que nasce um dos maiores sinais de que a bênção está próxima, o desprendimento. De repente, você começa a aceitar o que antes resistia. Você entende que não precisa controlar tudo, aprende a soltar. E, paradoxalmente, é nesse soltar que o milagre acontece. Quando o coração para de lutar contra o tempo se curva à vontade de Deus. A rendição é a senha do céu. A maioria das pessoas tenta entender a promessa racionalmente, mas Deus trabalha em paradoxos. Ele faz você perder para depois ganhar, faz você se calar para depois te exaltar. A lógica divina é desconcertante para quem busca controle, mas libertadora para quem busca confiança. E quando você aprende a confiar mesmo sem entender, o céu abre caminhos onde antes só havia paredes. E é nesse ponto que surge um novo enigma. Por que Deus abençoa alguns rapidamente e outros parecem esperar uma eternidade? A resposta está em um segredo espiritual que poucos percebem. E é sobre isso que você vai entender agora. Deus mede a bênção pela estrutura do coração. Alguns são abençoados cedo porque suportam o peso do favor. Outros precisam de mais tempo porque o coração ainda não amadureceu. Isso não é punição, é misericórdia. O que vem de Deus não pode te destruir. Então Ele espera até que o teu interior esteja firme o suficiente para sustentar o que Ele vai colocar em tuas mãos. É por isso que, muitas vezes, Ele atrasa o externo para completar o interno. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta apressar você. Ele cria comparações, ansiedade, pressa, tudo para te tirar do tempo perfeito de Deus. Ele quer que você se canse da espera e aceite qualquer substituto. Mas há um sinal poderoso de maturidade espiritual. Quando você prefere esperar o que vem de Deus a se contentar com o que vem fácil. É nesse ponto que o céu te reconhece como pronto. Outro sinal marcante aparece, a paz sem explicação. Mesmo sem ter tudo resolvido, você sente serenidade. Essa paz é espiritual, não emocional. É a evidência de que o Espírito Santo já confirmou dentro de você o que ainda não aconteceu fora. É o testemunho silencioso de que algo grande está prestes a nascer. O inferno se desespera com isso, porque ele sabe que quem alcança essa paz não desiste mais. E quando essa paz chega, você percebe que o deserto não foi castigo, foi escola. Você começa a enxergar sentido no que antes doía, percebe que tudo cooperou para o teu crescimento. O coração entende o processo e a fé amadurece. A partir daí, a bênção não é mais só promessa, é certeza. E Deus nunca deixa uma certeza sem resposta. Agora, preste atenção. Há um sexto sinal oculto, algo que aparece disfarçado, mas que anuncia que a bênção está literalmente às portas. E quando ele surge, é impossível não perceber. Esse sexto sinal costuma aparecer quando tudo começa a se alinhar de forma inexplicável. Pequenas coincidências ganham significado, encontros aparentemente casuais se tornam portas, e você sente que o tempo está acelerado. É como se o universo inteiro conspirasse para cumprir o que Deus prometeu. Esse alinhamento não é sorte, é sincronização divina. O relógio do céu começa a se mover no mesmo ritmo da tua fé. Mas esse movimento, embora empolgante, traz confusão para quem não está atento. Porque junto com os sinais de bênção, surgem distrações disfarçadas. O inimigo tenta infiltrar oportunidades fora do tempo, relacionamentos falsos, propostas tentadoras. Ele quer te fazer trocar o destino pelo imediato. É o teste final antes da virada. Deus observa como você reage quando o quase certo aparece antes do plenamente certo. É aqui que entra o discernimento, o filtro espiritual que separa o ouro da bijuteria. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele também te testa na capacidade de reconhecer o falso brilho. E quando você diz não para o que brilha errado, o céu interpreta isso como um sim para o que vem de verdade.
Esse é um dos sinais mais poderosos de maturidade espiritual. Por isso, quando as opções começarem a surgir, não se apresse. Ore antes de decidir, porque nem tudo que vem rápido vem de Deus, e nem tudo que demora é atraso. Às vezes, o próprio Deus segura a bênção por amor, porque sabe que a espera ainda está te moldando para sustentá-la. O tempo de Deus nunca é punitivo, é protetivo, e é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Acham que Deus se esqueceu, quando, na verdade, Ele está no segundo final da liberação. É o momento mais crítico e também o mais próximo da virada. É nesse estágio que o sétimo sinal se manifesta, a leveza. Depois de tanto lutar, algo dentro de você simplesmente se acalma. As orações deixam de ser súplicas e se tornam gratidão. O medo dá lugar à confiança e até o que ainda não mudou começa a parecer mais leve. Essa leveza não vem porque tudo se resolveu, vem porque o coração entendeu que Deus está no controle. E quando o coração descansa, o céu se move. Essa paz profunda é o indício de que a promessa está prestes a se materializar. É como o silêncio antes do nascer do sol. Parece vazio, mas anuncia um novo dia. Você percebe isso quando acorda sem motivo aparente para sorrir, mas o sorriso vem mesmo assim. Algo dentro de você sabe, está chegando, e esse saber é mais forte que qualquer evidência externa. Nesse ponto, o inimigo já não consegue mais te atingir com o mesmo poder. Ele tenta reacender medos antigos, trazer à memória feridas antigas, mas nada mais tem o mesmo efeito. Porque quando a alma se ancora em Deus, nenhuma tempestade causa pânico. Você já não luta para vencer, luta para permanecer. E é essa firmeza que confirma a chegada da bênção. Mas há um último teste antes da entrega, o teste da paciência final. Quando parece que tudo parou novamente, Deus observa se você consegue continuar em paz, mesmo sem novidades. Se o teu coração continua estável, o céu entende que o vaso está pronto, e então ele libera o que estava retido. E preste atenção, depois dessa fase, um sinal externo se manifesta. Um que você não controla, mas reconhece imediatamente. E é sobre esse oitavo sinal que vamos falar a seguir. O oitavo sinal é quando algo inesperado começa a se mover a seu favor sem que você tenha feito nada. Pessoas voltam, oportunidades ressurgem, portas que estavam fechadas há anos se abrem de repente. É como se o universo te empurrasse suavemente na direção certa. Isso acontece porque Deus já decretou. Agora é o tempo. Quando chega esse momento, nada e ninguém pode impedir. O que parecia perdido se reorganiza diante dos teus olhos. E o que antes era luta se transforma em fluidez. Esse é o estágio em que você percebe que não está mais forçando nada. As coisas começam a fluir com naturalidade. Não há mais desespero, apenas direção. Você entende que o esforço não era para conquistar, mas para confiar. Deus não quer guerreiros exaustos, quer corações disponíveis. E quando Ele vê que você aprendeu a descansar nele, Ele libera o que estava sendo preparado em silêncio. Mas junto com esse movimento de bênção, o inimigo tenta provocar insegurança. Ele sussurra, será que é mesmo de Deus? Tentando te fazer duvidar do presente que o próprio Deus enviou. E é aqui que você precisa se manter vigilante. Quando Deus entrega algo, Ele também dá paz no coração. Se há paz, é dele. Se há confusão, não é. Esse simples discernimento evita retrocessos. O que muitos não percebem é que o oitavo sinal não é apenas bênção visível, mas também maturidade invisível. Você se pega reagindo diferente, sentindo diferente, enxergando diferente. A guerra ainda existe, mas já não te domina. O milagre não é só o que você recebe, é quem você se torna ao recebê-lo. O céu te molda para que a promessa não te destrua. E quando esse sinal se manifesta, o inimigo já sabe, ele perdeu o controle. E é justamente nesse ponto que o nono sinal começa a surgir, o mais claro, o mais nítido e o mais poderoso de todos. O nono sinal aparece quando você se torna canal de bênção para os outros.
De repente, o que você viveu começa a fazer sentido, porque agora serve para curar alguém. As tuas feridas se transformam em sabedoria, e a dor que te ensinou passa a libertar outros. É nesse momento que Deus te usa não apenas como testemunha, mas como mensageiro. A bênção não é mais apenas sobre você, é sobre quem será alcançado através de você. É nesse ponto que você percebe o verdadeiro propósito da espera. Não era apenas sobre receber, era sobre se tornar. A pessoa que entra no processo não é a mesma que sai dele. A dor refina, o tempo lapida e o propósito nasce. E quando Deus vê que você entendeu isso, Ele multiplica o que antes estava limitado, porque toda bênção que é compartilhada se multiplica. Mas cuidado, o inimigo tenta distorcer esse estágio. Ele tenta te fazer acreditar que já acabou, que agora é hora de relaxar, se distrair, se afastar da presença de Deus. E é aí que muitos perdem o foco. O pós-bênção é tão perigoso quanto o deserto, porque quem esquece de quem o sustentou na luta se perde na abundância. Por isso, mantenha a gratidão acesa. Ela é o selo de continuidade da graça. O nono sinal é o ponto em que Deus mostra que te confia não apenas coisas, mas pessoas. Ele entrega influência, responsabilidade e autoridade espiritual. É a confirmação de que o processo valeu a pena. O que antes era lágrima, agora é ferramenta. O que antes era dor, agora é destino. E o céu inteiro testemunha essa virada. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo grande reservado para você. Então, se essa palavra está tocando seu coração, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais os seus olhos espirituais. O 10º sinal surge de forma silenciosa, mas inconfundível. É quando você começa a perceber que tudo o que te aconteceu, até as dores, fazia parte de um plano perfeito. De repente, o que antes parecia perda, agora revela propósito. Você entende por que certos nãos precisavam acontecer, por que determinadas pessoas precisaram sair e por que Deus demorou tanto. O entendimento chega como um alívio, o peso sai, a gratidão entra, e o que antes era confusão se torna clareza espiritual. Essa é a etapa em que o coração amadurece. Você deixa de perguntar por quê e começa a dizer para quê. É o ponto de virada entre a fé imatura e a confiança plena. Quando você alcança esse entendimento, o céu interpreta isso como sinal de prontidão. Deus percebe que já pode te confiar coisas maiores, porque o teu ego não compete mais com o teu propósito. O inimigo tenta interferir nessa fase de maneira sutil. Ele não ataca mais com dor, mas com distrações. Ele sabe que não pode te derrubar, então tenta te dispersar. Mas quem chegou até aqui já reconhece a voz do engano à distância. O coração treinado pela espera se tornou sensível à verdade. E o discernimento que o deserto ensinou agora é o teu escudo. O 10º sinal é também o início da colheita. As respostas começam a chegar, os frutos começam a aparecer. Mas o mais importante não é o que você recebe, é o que você se tornou no processo. Deus não te abençoou porque você venceu, Ele te abençoou porque você permaneceu. Essa é a diferença entre ser abençoado e estar preparado para sustentar a bênção. E o que vem agora é ainda mais profundo. O 11º sinal, o que marca o ponto exato em que o céu confirma que a bênção foi liberada. O 11º sinal é o favor inexplicável. De repente, tudo começa a dar certo de uma forma que você não consegue explicar. Portas se abrem sem esforço, pessoas te ajudam sem que você peça, caminhos se tornam suaves. Esse é o sopro do Espírito sobre a tua vida. É o momento em que Deus transforma anos de espera em colheita acelerada. O que era difícil se torna leve e o que parecia impossível acontece naturalmente. Mas é importante entender, o favor de Deus não é sorte, é propósito cumprido. Ele não te favorece para te exaltar diante dos outros, mas para te posicionar no lugar onde você vai cumprir o que foi prometido.
O favor é a assinatura de Deus dizendo: chegou a hora, e ninguém pode apagar o que ele assinou. Nesse estágio, as pessoas ao seu redor começam a notar a diferença. Elas percebem que há algo em você que não se explica. É graça, é o reflexo da presença de Deus operando visivelmente. E quanto mais você reconhece a mão dele, mais ele amplia o alcance da tua bênção. A gratidão se torna combustível e o testemunho se torna ponte para outros alcançarem o mesmo. Mas mesmo nesse momento de favor, o inimigo tenta plantar orgulho. Ele quer que você acredite que conquistou tudo por mérito próprio. É por isso que Deus mantém o coração quebrantado, para que a bênção não te corrompa. A humildade é o selo que protege o favor. Quem se lembra do caminho não se perde na chegada, e logo depois desse favor vem o sinal final, o mais sublime de todos, aquele que não se vê com os olhos, mas se sente na alma. O sinal que confirma: Deus completou o que começou. O 12º sinal, o mais discreto e poderoso, é a paz plena. Não a paz que vem porque tudo está bem, mas a que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. É a paz que não depende do cenário, porque vem de dentro. Ela é o selo final da promessa cumprida. Quando Deus termina uma obra, o primeiro sinal não é barulho, é silêncio. É o coração tranquilo, leve e em paz com o próprio tempo. Essa paz é a evidência de que o ciclo foi encerrado. O que precisava ser aprendido foi aprendido. O que precisava ser curado foi curado. Agora, o coração não luta mais contra o passado, nem tenta forçar o futuro. Ele apenas confia. E é nesse estado de rendição que Deus começa a manifestar os frutos da bênção de forma visível. Tudo o que era promessa vira realidade diante dos teus olhos. Muitos acham que o sinal final é o milagre visível, mas é o invisível que realmente confirma. Porque o maior milagre não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Deus não quer apenas mudar a tua vida, Ele quer transformar o teu coração. E quando esse coração se torna morada de paz, Ele entende: agora sim posso entregar o resto. Essa é a fase em que você começa a perceber que já não é o mesmo. As reações mudaram, os medos diminuíram, as feridas não doem mais como antes. Você foi curado no processo. A bênção não te alcançou por acaso, ela te encontrou pronto. E quando isso acontece, não há mais luta, apenas gratidão. É o estágio em que o céu descansa sobre você. E há algo ainda mais profundo. Quando essa paz chega, ela não vem apenas para te confortar, ela vem para te preparar para algo ainda maior. Porque Deus nunca encerra um ciclo sem iniciar outro. E aqui está o 13º sinal, que fecha o círculo espiritual, a confirmação. Você começa a ver, ouvir ou sentir confirmações em lugares inesperados. Uma palavra em uma conversa, uma música, um versículo, um gesto, tudo parece ecoar a mesma mensagem: eu estou contigo. Essa repetição não é coincidência. É o modo de Deus selar o que prometeu. Ele não apenas cumpre, ele faz questão de confirmar, para que você saiba que foi ele quem fez. Essa confirmação te leva a um novo nível de intimidade com Deus. Você percebe que já não busca bênçãos, busca presença. Já não ora apenas pedindo, ora agradecendo. O relacionamento deixa de ser de necessidade e passa a ser de comunhão. É quando você entende que o verdadeiro prêmio não foi o que recebeu, mas o que se tornou no processo de confiar. E então vem o 14º e último sinal, a expansão. Deus começa a usar a tua história para tocar outras vidas. A bênção que começou em ti passa a fluir através de ti. Pessoas são curadas pelo teu testemunho, fortalecidas pelas tuas palavras, inspiradas pela tua fé. O ciclo se completa. O que Deus te deu agora se transforma em semente para outros. E essa é a maior prova de que a bênção não foi apenas tua, foi parte de um propósito coletivo. Quando isso acontece, o inimigo já não tem espaço. Ele observa de longe aquilo que tentou impedir florescer. Porque quem é abençoado por Deus não precisa provar nada. O próprio fruto fala.
E o fruto que vem do céu tem uma marca inconfundível, permanece. A bênção divina não se apaga com o tempo, ela amadurece com ele. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus e recebo a minha bênção. Que essa frase seja a tua declaração de fé, porque quando o coração concorda com o céu, o impossível se torna inevitável.